Toda planta tem uma finalidade no contexto da vida, pois a natureza não iria criar vida que não serve para nada. Nós estamos caminhando aqui nesse terreno argiloso e acompanhamos esse plantio do milho aqui nessa área. Não se vê uma espiga nem para fazer remédio. E aí alguém diz, o que é que faltou para esse milho produzir? Primeiro porque o milho é uma planta da chamada agricultura de subsistência daqui dessa área do Nordeste, onde se planta milho, feijão e mandioca na época das chuvas, e nem sempre se reproduz. Na maioria das vezes a chuva não é suficiente para manter essa gramínea. Queremos dizer que o milho é originariamente da América do Sul. Não significa dizer que seja daqui do Brasil. Mas a gente sabe que os incas, astecas e maias cultivavam milho. Há uma grande variedade de milhos de cores, de tamanho de espiga, de tamanho de grãos, naquela área da América do Sul e também no México, que é a América do Norte. Mas o milho aqui, ele é bem adaptado ao clima do Brasil. A gente sabe que na região sudeste, sul e centro-oeste se produz muito milho, até 2 safras por ano, porque tem período de mais de 6 meses de inverno, que a gente chama de estação chuvosa. Aqui o milho não produziu, não se reproduz, porque faltou um dos 4 elementos da natureza, o solo. A gente diz que tem um solo arenoso, mas a gente vê que tem uma inclinação, um declive de mais de 5%. E esse solo que a gente está caminhando, arenoso, foi mantido sem cobertura vegetal na maior parte do ano, desde a década de 60 do século passado, e desapareceu. A gente vê que algumas plantas conseguem se reproduzir aqui porque elas são nativas da área, está até florida, o que está trazendo seu benefício, porque flor significa dizer que tem néctar para alimentar as abelhas, e abelha significa produtor de alimentos, produz mel, que é o seu alimento, mas ela, as pessoas, o ser humano utiliza isso na chamada agropecuária aqui, que é a formação de colmeias para a criação de abelhas. A gente sabe que a abelha, se não tiver flor, para ela captar o néctar, não vai ter mel e não vai ter abelha. Mas a gente mostra que nem toda planta aqui está sendo inútil. O que está sendo inútil aqui é o plantio do milho, porque não tem um dos 4 elementos da natureza que a gente diz que é o solo. O solo, esse elemento onde estão 97% dos animais e vegetais das terras emersas, que a gente fala fora do oceano. E a gente sabe que esse solo já foi um solo muito fértil, mas ele já não tem o mesmo volume de nutrientes minerais que existe, por exemplo, no solo argiloso. E aqui, durante todo esse tempo que isso aqui está sendo mantido para os campos de lavoura ou de pastagem do gado, jamais foi feito a reposição de nutrientes minerais. A gente vê o tamanho das espigas, meu Deus, não tem um grão nem para fazer remédio. Então o homem plantou aqui acreditando que se tivesse chuva ia produzir. Teve chuva sim, um volume de chuva extraordinário para o plantio de milho. Dava até para ter 2 safras de milho aqui durante o período de chuva que teve aqui em 2022. Mas o que faltou aqui é o solo vem morrendo, se esgotando, desaparecendo.
E o homem não move um dedo sequer para melhorar isso. Tudo que ele faz é explorar. E o explorar aqui significa dizer que ele vai passando o arado do trator ou o arado da capinadeira, arrancando esse solo que é arenoso, facilitando, portanto, a erosão. Então o solo tem mais nutrientes na parte mais superficial, onde está a vida. Na parte mais profunda, e esse solo teve mais de 1 metro de espessura, na parte mais profunda só tem nutrientes minerais suficientes para os arbustos e árvores que existem aqui, nativos. O milho tem a parte radicular muito pequena, com até no máximo 25 centímetros de comprimento. E a gente vê aqui, no caso, que a parte radicular é muito curta, não chega a 10 centímetros de comprimento da raiz, então elas não tem como buscar nutrientes minerais, e mesmo porque, como a gente disse, os nutrientes minerais estão na superfície do terreno, que é o solo, a parte mais externa. E à medida que vai se aprofundando na direção do subsolo, não tem nutrientes. Mas no caso do terreno arenoso, a gente tem que dizer, para as pessoas entenderem, existe um fenômeno chamado erosão por conta da água da chuva, mas também existe lixiviação. O que significa lixiviação? É que a água da chuva leva os nutrientes minerais que estão na superfície do terreno arenoso para baixo. É por isso que a gente vê grandes árvores aqui, árvores de grande porte, nesse terreno arenoso, elas com as raízes exatamente na parte mais baixa do solo, porque são raízes compridas. E a gente explica isso porque aqui a gente está vendo até um lugar que não nasceu nenhuma planta praticamente, tudo pelado. E a gente vê que o milho é muito maior. Por que o milho aqui está maior? Mas mesmo assim a espiga não tem grão. Porque aqui certamente o solo está mais denso. Digamos que na parte alta, onde o milho não consegue passar de 20 centímetros de altura, aqui com mais de 1 metro tem um solo de 40 centímetros de espessura, enquanto que onde o milho é menor, o solo praticamente não existe, já está no subsolo. A gente vê aqui que esse milho ainda está meio amarelado, embora amarelado, mas ainda não secou, porque ele conseguiu encontrar no tronco, ao alcance das raízes, um solo que não existe em toda a área. A gente se refere a isso, a quantidade de nutrientes e a espessura do solo, onde as raízes podem se estender por mais de 20 centímetros. Portanto, no corpo da raiz está uma maior variedade e quantidade de nutrientes minerais que não existe onde o solo está muito fino, desgastado. A gente usa um vocabulário popular porque nós sabemos que nós estamos nos dirigindo a pessoas de todos os níveis intelectuais e culturas, já que o nosso trabalho de educação ambiental, através de um blog e por intermédio do Facebook e de mais 6 comunidades de meio ambiente para as quais a gente escreve, alcança o mundo todo. É importante dizer, porque nós não estamos fazendo isso aqui para nós não, nós já sabemos, nós estamos levando a informação, produzindo informação, principalmente onde ela não existe.